Terminam amanhã as inscrições para a 12ª edição do Prêmio Gestor Público. A iniciativa do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado premia ações inovadoras desenvolvidas pelas prefeituras gaúchas. Este ano, o prêmio destaca ações na área da saúde, mas podem ser inscritos projetos de todas as funções de governo. A expectativa é de que pelo menos 100 prefeituras inscrevam seus projetos. As inscrições devem ser realizadas pela internet. Se faz sempre uma discussão bastante acentuada para se ver que área pode ser importante cada um dos anos, cada uma das edições do Prêmio Gestor Público. Assim como ano passado se elegeu a educação, neste ano elegemos a saúde. Por que a saúde? Porque realmente tem muito presente a importância e a necessidade de se aprimorar projetos, realizações no âmbito da saúde para poder atender melhor a população brasileira, que é tão carente nessa área, não só no Rio Grande do Sul, mas de uma forma geral no país como um todo. A instalação de câmeras de vídeo em sala de aula gera debate entre profissionais da educação. Cerca de 100 escolas do estado têm os equipamentos. Para alguns professores, a medida prejudica o desenvolvimento dos alunos. O Sindicato dos Professores do Ensino Privado estuda a possibilidade de pedir a retirada na Justiça. Há 3 anos, a direção dessa escola, em Canoas, decidiu instalar câmeras em todas as salas de aula. Experiência considerada positiva. Ela tem dado muita segurança para os professores, para os alunos, para os pais. Então, as câmeras em sala de aula são conhecidas por toda a comunidade escolar. Não temos nenhuma dificuldade, nenhum problema. Pelo contrário, no falar dos professores, eles dizem assim: graças às câmeras que a gente tem maior facilidade de resolver alguns problemas. São 64 câmeras que monitoram 1.500 alunos. Essa professora aponta as vantagens de ter o equipamento à disposição. É uma experiência muito tranquila, muito positiva. Para mim não há diferença entre ter ou não e não muda o profissional que eu sou. Pelo contrário, até já tive situações em que nós pudemos comprovar por meio da câmera, né, algumas situações que aconteceram. E assim, eu acredito que ela venha em meu favor. Segundo o levantamento preliminar do Simpro, cerca de 100 escolas privadas no estado já instalaram câmeras em sala de aula. O registro foi feito através de reclamações de professores que não aprovam a monitoração. Para o sindicato, o recurso eletrônico é prejudicial ao ensino. Saber que o certo só precisa ser feito quando é controlado, né? Quando o indivíduo é controlado. E isso é um ensinamento extremamente prejudicial. O jovem deve agir corretamente para a educação que ele recebe e não para um mecanismo de controle como as câmeras. Após um diálogo com as instituições, o Simpro espera que pelo menos parte das câmeras seja retirada no segundo semestre. O sindicato também estuda a possibilidade de pedir a retirada na Justiça. Nós iremos, sim, fazer uma notificação ao Ministério Público, porque consideramos que essas câmeras elas violam o direito de professores e alunos de terem uma relação muito mais tranquila, muito mais educativa. Mariane, aluna da 8ª série, confessa que o controle inibe, mas afirma que a presença desse tipo de equipamento em vários lugares já faz parte da rotina. É em questão de segurança, assim, mas é bem comum. Acho que, assim, no geral, a gente não se preocupa mais com isso. E para discutir o tema das câmeras nas escolas, nós conversamos agora com a doutora em Educação e professora da UBRA, Carla Saraiva. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Professora, qual avaliação a senhora faz sobre a instalação de câmeras em sala de aula? Boa noite, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu acho que isso é um tema bastante complexo, né? É difícil a gente se posicionar simplesmente contra ou a favor. Hoje a gente vê uma proliferação de comportamentos ditos inadequados nas escolas, principalmente por parte dos alunos, mas eventualmente também por parte dos professores. As escolas me parece que estão ficando sem saber como atuar nessas situações. A escola que tradicionalmente se apoiava sobre uma autoridade do professor, que organizava de maneira
rígida, uma hierarquia entre professores e alunos. Atualmente, ela flexibiliza essa autoridade dos professores e flexibiliza também essa hierarquia entre professores e alunos, e isso, então, está causando uma certa confusão dentro da sala de aula, né? Essa hierarquia, essa autoridade do professor com os alunos, eu não quero aqui defender um modelo ou outro, mas o que se constata é que essa autoridade do professor, ela era capaz, muito mais do que proibir determinados comportamentos, produzir comportamentos adequados de maneira duradoura nos alunos. Com essa destituição dessa autoridade dos professores, está se pensando outros meios para dar conta disso, e as câmaras entram aí. Só que as câmaras, elas não têm uma autoridade, elas não se respaldam numa legitimação pelo seu... Não se reconhece um saber, não se reconhece o porquê delas estarem ali. Elas atuam de maneira violenta e autoritária. O autoritarismo é diferente da autoridade. Portanto, esses comportamentos que as câmaras produzem, eles muito mais proíbem comportamentos inadequados do que produzem os comportamentos adequados. Então, isso aí é muito frágil, muito contingente, não vai se estabelecer de maneira duradoura. Portanto, esses alunos, eles vão continuar tendo comportamentos adequados, possivelmente só na frente das câmaras, e não vão se constituir de uma maneira ética como sujeitos. Professora, como seria, então, a melhor maneira de se manter a harmonia dentro da sala de aula? Pois é, eu acho que essa questão é complexa, mas eu acredito sobretudo na questão das relações humanas. A gente está postando todas as nossas fichas na tecnologia para resolver os problemas e estamos nos esquecendo das relações humanas, né? Então, essa questão da tecnologia, a gente acha que vai criar um mundo admirável, um mundo novo, um mundo de segurança, um mundo perfeito, somente usando a tecnologia. E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que investir mais nessas relações interpessoais, no diálogo, e estabelecer relações de confiança dentro das escolas. As escolas de hoje em dia, elas estão mais violentas, né, professora, para finalizar rapidamente? Eu não acredito exatamente nisso. A escola, ela tem uma violência, desde que ela foi inventada na modernidade, intrínseca. Só que essa violência, durante muito tempo, é uma violência simplesmente sobre os alunos, que não tinham voz, que não tinham maneira de se expressar. Hoje, essa violência se modifica, mas não sei se é mais ou menos. Eu acho que é uma violência diferente que a gente tem nas escolas hoje. Tá certo, muito obrigada pela presença. Veja no próximo bloco: católicos lotam igreja em missa especial em celebração a Corpus Christi em São Leopoldo, e os tradicionais tapetes enfeitaram a cidade. Já, já! Uma multinacional de produtos naturais e cosméticos está oferecendo vagas para estagiários e trainees. Interessados devem ter inglês avançado. As inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 16 para estagiários e para trainees até o dia 15.